Oi, boa tarde, tudo bom, minha gente? Hoje, né, é segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Tô gravando esse vídeo aqui para vocês, para conversar um pouco, bater um papinho com vocês. Esse final de semana, né, a gente está no carnaval, e esse final de semana eu me reuni com 12 mulheres que se juntamos, né, para conversar, para bater papo, para falar sobre empreendedorismo, sobre o trabalho, sobre a vida. E foi um bate-papo. Tá a fim de ouvir? Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra, estou à frente de um restaurante japonês, cozinheira, sushi woman, chefe de cozinha, mãe, avó, filha, esposa, e é isso. Como muitas mulheres, né? Como a maioria das mulheres, estão aí à frente de um negócio, estão sentindo tudo que está acontecendo no mercado, e justamente por isso que a gente resolveu se encontrar. Então, assim, fui fazer uma palestra? Não, nós fomos conversar. Fui dar o meu ponto de vista, do qual elas pediram uma opinião em respeito, né? E eu agradeço, né, ao meu tempo de empreendedora, até pela minha idade, ser um pouco mais velha. E a gente tem um histórico, né? A gente fala para você aqui, então sou mais velha, mas não tenho. Não, tenho um histórico, já fui funcionária, né? Trabalhei muitos anos, já morei numa cidade grande, já tenho uma noção, né? Diferente, às vezes, do que algumas que estão aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, né? Que às vezes alguém que está assistindo não me conhece, né? Então, o motivo dessa conversa, que sim, estamos passando por uma transição, né? Começo de ano, todo mundo tem muito compromisso, mas a gente já, janeiro, finalzinho de janeiro para fevereiro, a gente já está tendo uma visão de como vai ser 2026 no mundo dos negócios, pelo menos os pequenos negócios, que é do que a gente está falando aqui. E não, gente, não sou especialista em finanças, não estudei economia, não fiz administração, tá? Mas eu estudo bastante e tenho ali o dia a dia na prática, né? Então esse foi a conversa que nós tivemos sobre o que temos que fazer. Aqui não tem receita ou fórmula mágica, né? Eu agradeço a admiração de vocês, agradeço a intenção de vocês, do respeito com a minha pessoa, com a minha história, com a minha jornada, com o meu trabalho. Então, não estou aqui fazendo um discurso, né, de uma coisa, e nem vou entrar em assuntos do qual eu não tenho total conhecimento. Estou aqui falando de experiência, né, própria, e das experiências que eu então ouvi nessa conversa, nesse bate-papo com essas 12 mulheres. O que a gente tem enfrentado, né? Uns picos, né, de vendas, como sempre teve, tá? Sempre trabalhei em vendas, então o comércio ele é assim, ele tem quando é época de comemorativa, às vezes vai lá em cima e depois ele segue normal na média que a gente tem. E muitas das vezes a gente tem que tentar manter essa média. O que a gente vende a mais nesses meses, nessas datas comemorativas, é o que a gente chama de uma estimativa maior, que é onde você se concentra para você fazer o seu investimento, as suas reservas, né? E a média é o que a gente tem para pagar os nossos boletos, nossas contas, e a gente vai fluindo, né? Nossos funcionários, e a gente vai indo. Tá, então por que eu tô falando tudo isso? Porque sim, a gente está passando por uma fase de transição. Então, o que a gente estava conversando é que agora é o momento da gente realmente colocar muita atenção no mercado, né?
colocar atenção nas contratações, nas demissões, nas compras, né, nos investimentos, porque muitas das vezes são ilusórios, tá? Às vezes a gente contrata no achismo, né? Demite da mesma forma, achando que a coisa vai piorar, que a coisa vai, né? E às vezes não é isso. Investir, às vezes a gente investe, gasta, né? Acredita. E no comércio a gente não vive, gente, de ilusão, a gente não vive de achismo, a gente não vive de acreditar, tá? Acreditar, ser positivo é uma coisa que faz bem para o nosso ego, para a nossa vida, para a gente continuar com as nossas coisas, com os nossos sonhos, com as nossas coisas diárias, né? E futuros, desde que você tenha uma disciplina de guardar lá para o seu futuro. Mas a gente está falando daqui do agora, né? Lembrando aqui da conversa que nós tivemos, tá? Não estou aqui falando para você fazer nada disso. Estou falando só, comentando do que a gente, né? Do cenário que está se formando, tá? Então, a média que a gente tem que ter. É nessa média que você mantém ou não um funcionário, é nessa média que você investe, é nessa média que você faz as suas propagandas, compra um móvel, né, um equipamento lá para o seu estabelecimento, ou faz compra das suas roupas, ou mercadoria para os alimentos, né? No meu caso, eu trabalho com uma mercadoria que é bem perecível, né? Que é a culinária japonesa, então tem que ter muita atenção, tem que ficar muito atento nessas compras. E acredito que as outras compras, tanto de roupa como de brinquedo, de livro, né, de vender produto nas plataformas aí digitais, eu acho que tudo isso hoje está perecível. Então, tudo isso hoje acho que requer uma atenção maior, até a gente ver realmente o que esse cenário está trazendo para nós, né? Então, assim, atenção, entender, não viver de achismo e acreditar. E, gente, pensamento positivo, acreditar, ter fé, isso tudo a gente tem que ter, tá? Mas a gente tem que ter a consciência do que realmente é firme, é constante, tá ali, é presença. Então, isso acontece com disciplina. É disciplina, gente. E disciplina não quer dizer que você não tenha fé, não tenha sonhos, não acredite. É que para você chegar lá, você tem que ter a disciplina. Então, às vezes vai ter altos, vai ter baixos, baixíssimos. Vai achar que está quebrando, vai achar que tem que fechar, mas não foque no achismo. Foque realmente na disciplina, na constância de fazer as coisas. É isso que a gente tem que... E é isso que a gente tem que fazer, né? Finalizando aqui essa parte aqui do texto. E continuar, tá? Por que eu tô falando tudo isso, gente? Para as pessoas que me conhecem, né? Então aí sabe que eu trabalho na cozinha, que eu tô à frente de um restaurante, de um espaço pequeno, mas que eu amo, que é a minha vida, que eu trabalho, né? Que eu tenho lá as pessoas e até vim de uma forma diferente hoje. Ai, tá mudando o contexto? Tô mudando também, tô dando uma repaginada aqui no meu canal, né? Onde eu vou vir trazer essas conversas, porque às vezes as pessoas na internet, você abre lá, né? E você fica lá rodando, né? Passando lá. Gente, é assim, ó. Ou você vê só as catástrofes, né? As coisas ruins acontecendo e você às vezes não tá muito bem também e você mergulha nisso. Ou é só aquela coisa perfeitinha. São as cozinhas perfeitas, as lojas perfeitas, os casais perfeitos, os filhos perfeitos, os netos perfeitos, a casa perfeita, o escritório, tudo perfeito, né?
mas é porque as pessoas escondem as imperfeições. E às vezes a gente precisa dar um basta nisso, precisa mostrar o que é real. Por isso que às vezes lá no meu canal, lá no YouTube, no TikTok, no Instagram, eu tô sempre mostrando às vezes a minha cozinha, o meu trabalho, o que a gente está conversando, como que funciona. Às vezes se caiu um azulejo da cozinha, por conta de quê? Por conta de que é realidade, gente. É realidade. É realidade. Muitas das vezes essas vidas perfeitas, essas casas maravilhosas, não que a gente não tem que sonhar, batalhar e fazer e ter. A gente tem que ter, né? A gente tem que ser, mas a gente também tem que ter, né? A gente trabalha para construir nossas coisas, para fazer nossas coisas, deixar para nossos filhos, além de uma boa educação, saúde e um bom caráter, né? Mas o que acontece? A gente também tem que pensar que assim, ó, perfeição ela não existe. A gente batalha, corre atrás para ficar um pouco, né? Um pouco perfeito, um pouco bom, um pouco. Mas gente, somos reais, somos humanos. Então, não vamos se perder nesse mundo, sabe, digital. Ah, porque fulano é o melhor. Ah, porque eu fui em tal lugar é o melhor. Ah, porque fulana conseguiu, eu não consigo. Ah, porque aquele marido é excelente, ou aquela esposa é excelente, o amor e a amora, né? Então, meu filho, né? Porque meus filhos é isso, meus filhos são aquilo, de fulana. Para. Porque eu trabalho, eu não consigo comprar isso, porque a outra abriu ontem e já tá. Gente, cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito, cada um tem um segmento, e cada um, dentro de si, sabe realmente o que tá fazendo e o propósito daquilo. Se tem ajuda, se tem, se já teve alguma coisa que herdou, ou se tá, sabe? E conseguiu e tá batalhando com os próprios reforço que tem, com o que tem. Tá tudo bem também, tá ótimo, é isso daí. É ir para cima, ter fé, ter consistência, ter foco, disciplina, constância. Então é isso que a gente conversou nesse final de semana, né? Eu com esse grupo de mulheres, que foi muito bacana, eu agradeço, tá? Me senti honrada pelo convite e estou em aberto, né? Se alguém quiser conversar alguma coisa, eu vou passar a minha lição, vou passar o que eu sei, vou passar o meu conhecimento e na medida do possível a gente vai se falando e eu vou estar trazendo aqui, tô me ajeitando, né? Me programando porque também não sou perfeita, ninguém é, então eu também tenho meus imprevistos, eu também às vezes aparece um monte de coisas e às vezes a gente não consegue manter aquilo que a gente, não que a gente volta à palavra, né, mas aquela constância é, disciplinar de uma segunda coisa, de um segundo trabalho. Eu foco o meu trabalho, né, minha disciplina, minha constância no meu restaurante, na minha cozinha, no meu trabalho, tá? Para entregar o que eu prometo. Procuro fazer o máximo possível. Agora aqui no canal eu estou começando agora com esse devido né esse convite que eu tive tudo vim aqui no canal né vim aqui e falar para vocês sobre algumas coisas que as pessoas me perguntam o que eu posso falar o que eu posso acrescentar às vezes na vida de vocês e eu fico né muito feliz de acrescentar um pouquinho, às vezes, uma coisinha do que eu falei, de tudo que eu falei, possa te ajudar. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir com disciplina e constância, e acreditar no nosso potencial. Nós somos mulheres, né? Fortes, e não estou aqui levantando nenhuma frente de grupo de mulheres independentes, empreendedoras. Não, eu estou aqui falando para quem quiser ouvir, contando o que aconteceu, contando dessa experiência nova que eu tive, que eu gostei muito. E que vocês perguntem se quer que eu aborde algum tema, o que vocês acharam disso. E eu tô aqui à disposição de vocês. Tá bom, minha gente? Tenham uma excelente semana. Pretendo voltar na quarta-feira com um conteúdo diferente.
baseado às vezes até em cima do que vocês perguntaram. Peço desculpas aqui pela Meg, minha cachorra, que latiu, né? Mas ela tá aqui comigo, é minha companheira. Eu tirei essa manhã, essa tarde para me dedicar a esse espaço. Então, eu tô na mitad dela, né? Ela tá em casa aqui quietinha, eu que tô acostumada a ficar no trabalho, hoje eu tô aqui, também tenho que respeitar o espaço dela. Então tá, gente, muito obrigada por esse espaço, por a atenção de vocês e a gente volta na quarta-feira, tá bom?